Lançai as redes, Santa Prosa Podcast, da comunidade Dominus Salus. Boa noite, seja muito bem-vindo a esse podcast da comunidade. Estamos aqui colhendo muitos testemunhos, a ideia do Lançai as Redes é também que os irmãos da comunidade, tanto de Vida e Aliança, tragam seus testemunhos e ali também alcancem não só o meu, também o coração da irmã Gilda, e ali também, o teu coração que você também acompanhando, para você também conhecer, mais a Deus, ter mais essa experiência também. Boa noite, irmã Gilda. Tudo bem com a senhora? Boa noite, Thiago. Tudo bem? Graças ao bom Deus. Que bom, Graças a Deus. Estamos aqui de volta, Voltamos. Depois de 6 meses? Pois é. Mas estamos aqui, graças a Deus. Louvado seja Deus. E com grande alegria hoje recebemos nossa irmã lá do Santuário Eucarístico, irmã Jaqueline. Irmã, você pode falar um pouquinho sobre a senhora, se apresentar aqui para o povo de Deus, para que eu possa conhecer a senhora. Bem, eu sou a irmã Jaqueline, eu sou membro da comunidade de vida já há 13 anos passados. E moro na Igreja do Santuário Eucarístico, lá eu sou superiora local e estamos lá há quase 10 anos de missão, com a graça de Deus. Tenho 34 anos de vida, 13 desses doados para a comunidade, para Deus. Jovenzinha ainda, né, irmã? Graças a Deus, né? Na flor da idade. Muita coisa ainda para gastar. Sim. Irmã, vamos começar aqui conversando um pouco com a senhora? Uhum. A gente quer saber, assim, como foi a sua juventude, a sua infância? A senhora cresceu na família religiosa ou não? Bem, minha família é de berço católico, Nasci num berço católico. Meu pai e minha mãe são, desde sempre. Por mais que a família do meu pai ela tenha já uma tradição mais evangélica, Eles já são mais... Tem ainda membros da família do meu pai que são evangélicos, Mas meu pai... Graças a Deus, pela influência da minha avó paterna, cresceu dentro da igreja católica. Pai fervoroso, né? Ei, seu Osvaldo. Meu pai é Osvaldo, E minha mãe Marisa. Meus avós maternos também, muito católicos, assim, bem participantes de tradição italiana também, Então é difícil, Eles sim. vieram desse berço. Então eu cresci desde sempre católica, não muito praticante, mas católica, Meus pais, eles têm uma situação irregular de vida, eles são um casal de segunda união. Estão em vistas do processo de regularização agora, graças a Deus, mas cresci com esse cisma de família. Então, nós somos em 3 filhos, da primeira união do meu pai, 2 filhos que ele teve, com a minha mãe, mais 3. Eu sou a filha do meio, então tenho meu irmão Leonardo mais velho e tenho o Vitor, que é o mais novo. Sim. Hoje todos casados, graças a Deus, 4 sobrinhos. Nossa! Que bom! 5, Que se eu contar o da minha irmã, filha do meu pai, tem mais um. Então são 5 sobrinhos, com a graça de Deus. E crescemos assim com essa influência, graças a Deus, participando da igreja, tudo. Mas como eu disse, assim, não tão praticantes, Sim. Teve um início, meus pais, eles se mudaram para o bairro do Colinas da Anhanguera, em Santana de Parnaíba, que foi o bairro onde eu cresci. E lá eles começaram a construir a igreja Comunidade Cristo Rei, que é a minha igreja de onde eu vim, Onde eu cultivei a minha fé ali, na paróquia Nossa Senhora da Alegria, em Cajamar. E meus pais construíram essa igreja, não tinha. Quando eles chegaram no bairro, era um bairro assim que tinha acabado de ser loteado. Então tinha poucas casas, poucas pessoas. E daí eles começaram então a construir uma igreja. Eles conseguiram um terreno de doação, se eu não me engano, e lá eles começaram a construir. Então meu pai, ele desenhou a igreja, Que legal! Fez tudo, Que legal mesmo. Então nessa época a gente participava muito, pelo que eu me lembro, assim, de procissões. Enquanto a igreja não estava pronta, eu lembro da gente celebrar em algumas garagens, fazer festa na garagem de uma pessoa num terreno que tinha lá. Legal, olha que então eu lembro assim da igreja em construção quando pequena e meus pais sempre envolvidos, tinha camiseta, Sei. Tem fotos assim de casa, de excursões que meus pais faziam com a gente junto com o pessoal da igreja, tinha a camisetinha da Cristo Rei, tem fotos assim contando que lembram pra gente, porque memória assim eu tive até uns 2, 3 anos, então não tenho tantas, mas lembro de algumas coisas assim com 8, 7, da igreja ainda sendo construída. E depois meus pais acabaram deixando de participar muito, eu não sei o porquê, mas eles deixaram
né, por um tempo, assim, de ser muito ativos. Eles Sim. começaram a ser só frequentadores de missa. Sei. Então, de final de semana tinha missa, ia meu pai e minha mãe, a gente ia junto. Daqui a pouco ia só meu pai. Também não sei o porquê, mas aí começou a ir só meu pai. Minha mãe ficava junto com a gente. Aí meu pai sempre perguntava, vocês não querem ir na missa? A gente falava, não. Minha mãe falou que não ia, a gente também não ia. Você já aproveitava. Já né? aproveitava e ficava. É melhor ficar em casa assistindo TV, Sim, claro, assistindo novela, né? A gente tinha muita novela naquela época. Né? E aí a gente ficava com a minha mãe, ficava brincando, ficava assistindo as coisas e ficava em casa. Sim. E assim foi, né? Até, vamos dizer assim, uns 12 anos, quando eu tinha 12 anos. Então começou ali com... Paramos de ir assim frequentemente, eu devia ter uns 9. Só meu pai ia, e toda vez que ele ia, ele sempre chamava a gente para ir. E a gente quase não ia. Uma vez no mês a gente ia, mas quase nunca íamos. A gente ia quando ia sair depois, né? Então, às vezes meu pai ia fazer a visita para os outros filhos, né? Para os meus irmãos. Então, a gente ia na missa, e da missa a gente ia para casa deles, para buscá-los, para a gente fazer algum passeio, alguma coisa assim. Então, quando a gente ia sair, sabia que ia sair, eu ia fazer compra, né? Nessa época, meus pais iam toda semana fazer compra, né? Eles não faziam a compra do mês, né? Eles faziam a compra aquela semana. Sim. E aí eles iam lá em Osasco, aí em Osasco a gente ia lá no mercado, e aí a gente às vezes passava no McDonald's. Aí... Aproveitei. Intenção, Tinha um né? incentivo, irmão. Sempre gordinha, Uma coisa que eu nunca fui na minha vida foi magra. Sempre gordinha. Ai, irmã, Tinha motivos engraçado. pra isso, né? Eu puxei o lado da minha família que é mais gordinho. Os meus irmãos são magrelo escorrido, mas eu puxei o lado gordinho. Você foi pro outro lado. E aí, a gente É que aqui o saía. aquecer tanta prosa tá indo de peso hoje. Né? Bem pesado Santa Prosa hoje, né? Um time de peso, graças a Deus. É, Tiago, arteiro. Viu, né? Pois é. E daí, então, meu pai sempre chamando, aí quando eu fiz uns 12, 13 anos, aí eu senti, assim, um dia que eu deveria ir, era uma quinta-feira, aí foi atípico, né? Todo mundo foi. Sim. E lá nesse dia, o pessoal do grupo de jovens estava se preparando para fazer um retiro de carnaval, acho que de 5 dias. Olha, interessante. E eu não sei o porquê, cargas d'água me veio assim na voz assim, eu quero ir. Interiormente assim, eu quero ir. Aí eu falei pro meu pai que eu queria ir. Eles iam na sexta, isso era na quinta. Nossa. Aí meu pai já pegou assim, super feliz, né? Falando, nossa, Não, já quer vou ir, né? aproveitar, Vamos aproveitar, né? Aí conversou lá com um amigo nosso, o Wagner, né? E que a gente conhece bastante o Wagner. Ele vinha aqui bastante. Ele contar da veio aqui comunidade. bastante. Agora que não vem mais, mas... ele- Agora casou, tem filho, né? Um abraço Tá pra cuidando da ele, vida né? dele. Um abraço pro Wagner. Grande pessoa. Grande pessoa. Irmã. E aí, a irmã fazendo É bullying. baixinho, né? Ele é baixinho, vai. Entendi. Não, E aí, mas ele é um bom homem. Meu pai falou com ele, né? Falou, não, a gente consegue encaixar, tem vaga no que legal. ônibus, tudo. Aí minha mãe, você tem certeza? Você nunca ficou tanto tempo longe da gente? Eu falei, não, eu quero ir, né? Eu não conhecia, assim, o pessoal de missa, assim, de ver, de conhecer. Alguns eram conhecidos, assim, de infância do meu irmão Leonardo, porque cresceram juntos na Ah, tá. escola, essas Sim. coisas. E eu conhecia por estar junto, né? Então, falei, eu quero ir. E aí meu pai pagou na época, assim, pra você ver como que tá, né? Na época era R$35 os 5 dias. Nossa. Com tudo incluso, Nossa, né? Era R$35 os 5 dias, né? E aí... Mas faz tempo isso, Faz né, tempo, irmã? faz. É por isso. Eu tinha 13 anos, a irmã tá com 34. 20 anos atrás, né? Exato. E aí eu fui, e nisso meu irmão Leonardo também quis ir. Olha. Ele que se bom. decidiu só na sexta, né? Eu falei, na quinta já fiz a ficha, na sexta ele decidiu ir junto, aí meu pai deixou a gente na igreja, a gente saiu de ônibus, fomos lá, e foi lá que aconteceu minha experiência de conversão, nesse Olha, retiro de carnaval. Que legal. Então, foi assim mais ou menos, mas eu lembro que na infância eu era muito fechada, né? Eu não saía muito de casa. Uhum. Teve uma Nossa. época, assim, a partir dos meus 8 anos, aconteceu um fato na minha vida dos 8 anos de um trauma que eu vivi. E depois disso eu me fechei. Antes dos 8 anos eu ia pra rua, brincava com todo mundo, era uma outra menina. Depois desse trauma que eu vivi, eu mudei. Aí eu não saía mais de casa. Aí é um momento em que começou a surgir as brincadeiras sozinhas, né? Que eu conto Sei. para as irmãs que eu brincava de submarino. Eu deitava assim na minha cama e fingia que eu tava num submarino. E aí vinha o tubarão e os meus ursinhos, eu falava para eles, fica quietinho porque não pode atrair o outro.
Eu falei, meu irmão, você Eles ouvem fica que quieto, não faz imaginação. barulho, porque senão o tubarão vai pegar a gente. E nisso eu acabava dormindo. Várias vezes aconteceu de brincar de submarino Nossa, pra ir dormir interessante. depois. A senhora é bem criativa. Você realmente ficava em silêncio, né? Vou falar, vou ficar quietinho aqui. Fica todo mundo quietinho. Tem um outro fato de criança também que era engraçado, que eu conto pras irmãs, que elas dão risada, que teve uma menina que me contou uma história de terror com as bonecas da Xuxa. Me contou uma história meu de terror. Deus. E eu tinha uma boneca que parecia a Xuxa. E eu fiquei com medo dessa boneca e tal. E aí, no meu quarto, era meu quarto e biblioteca da casa, tinha estante de livros. E aí eu peguei, assim, todos os meus ursinhos, todas as bonecas que eu tinha, não eram muitas, né? Uhum. Mas aí eu peguei todo mundo e coloquei, todo mundo tinha nome, todo mundo tinha uma história, né? E deixei todo mundo lá em cima. E aí eu fiquei com medo, deixei eles lá, porque vai que à noite eles querem me pegar, então eles estão lá em cima, não vão conseguir descer. Claro. Uhum. E aí eu dormi. E no meio da noite eu acordei, porque me deu aquele estalo. E eu pensei assim, nossa, ontem eu tava brincando com eles de alpinista. Eu ensinei eles a descer. Aí de madrugada eu peguei eles. Fértil, né, irmã? Pois é. Aí de madrugada eu peguei todo mundo e fui lá e coloquei eles dentro do banheiro e tranquei o banheiro. Falei, agora sim, eu não ensinei eles a abrir a porta, também não ia conseguir abrir a porta pelo outro lado, né? Sim, Então, sim. deixei eles trancados no banheiro e fui dormir feliz da vida, bem tranquila, porque eu tava salva. De manhã, quando eu acordei, tava todos os bichinhos assim na minha cabeça. Todos os bichinhos que eu tinha trancado no banheiro. Eu acordei desesperada. E aí eu saí gritando, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eles andaram até aqui. Aí meu pai falou assim, eu fui no banheiro de madrugada, tava trancado. Aí eu vi os bichinhos lá, falei, o que que tá acontecendo? O que será que veio parar aqui? Aí eu fui lá e coloquei no seu quarto, na sua cabeça. Mas até eu descobri que era isso. Imagina o susto da criança que teve todo o planejamento, não vou trancar eles lá Claro. pra eles não me pegar, e aparecer todo mundo na minha cabeça. Né? Então, foi muito assim. Então, de criança, como eu brincava muito sozinha, eu tive que inventar bastante coisa, né? Imaginação fértil, a senhora tinha, né? Bastante. Nossa, que belezinha. E assim foi, a juventude, né? Eu, graças a Deus, nunca fui assim uma criança terrível, rebelde. Eu era muito brava, né? Mas por causa desses traumas que eu vivi quando eu tinha os 8 anos, eu fiquei muito brava, fiquei muito fechada. Eu já era chorona, então fiquei mais ainda. Entendi. Então, eu era gordinha, aí os meus irmãos abusavam também de ficar pegando no meu pé por causa de ser gordinha. Bullying, né? Bullying, Fazendo né? bullying, né? Eles me chamavam de chupeta de baleia, de saco de areia. Eu não tava nem da escola, né? Não precisava, não, na escola. Peito de balé, nunca vi. Não, Nossa, tinha até uma musiquinha. Pra sair das coisas. não, irmã. Eu sei que eles falavam assim, Jaqueline, gorda, baleia, saco de areia, e por aí vai. Eles inventavam coisas, né? Então, isso também me ajudou a ficar mais fechada, mais brava com eles, assim, sempre tinha briga em casa, a gente começava brincando, terminava brigando. Nossa. Então, sempre foi assim muito com eles. Tanto assim, que a gente não é, assim, irmãos tão unidos, no sentido de, cara... Graças a Deus, assim, estamos sempre juntos, almoçamos. Hoje nós temos uma convivência muito boa, mas quando criança, não tanto. Eu me dava melhor com o meu irmão mais velho, que era mais tranquilo, mas com o meu irmão mais novo eu saía no tapa. Ele era arteiro, seu irmão. O Leonardo era... Leonardo não. também, ele é... Não, o Vitor, O mas é. Vitor é o mais novo. O mais novo, O é. Vitor, ele é muito arteiro, muito Vitor é- agitado, tudo. Sempre Nossa, foi, né? sim, é. Hoje, muito melhor, graças a Deus. Leonardo já era arteiro, mas ele era mais quietão, era mais na dele, mais tranquilo. Sim. E com o Vitor eu saía nos tapas mesmo. Com o Leonardo Meu era mais Deus. difícil, mas com o Vitor... E também é pouca diferença, nós temos 2 anos de diferença Ah, só. por isso Então também. a gente se pegava mesmo. Sim. Né? Então, depois que todo mundo cresceu, virou adolescente, adulto, aí parou. Sim. E agora a gente tem uma convivência super gostosa, super tranquila. E assim foi. Adolescência foi mais ou menos assim. Eu comecei a escutar muito heavy metal. Então, eu escutava Metallica, Iron Maiden, Nossa! Red Hot Chili Peppers. Nossa. Nossa, não imagina se eu ouvir essas coisas. Não, olha a irmã assim, olha a irmã Jaqueline não pensa, não. Não, é o que mais gostava. É. Rock, assim, eu escutava a rodo. Gostava de MPB também, mas entre o MPB e o rock, era o rock, né? Então, foi uma época, assim, em que eu ouvia muito dessas coisas, né? E algumas têm umas letras mais pesadas, algumas bandas, né? Radiohead, que tem umas Sepultura, tem umas letras mais pesadas, mais... Né? Então, eu tava entrando nessa linha quando aconteceu o Com os retiro. 13 anos. E aí, né, igual que você comentou, né?
com os 13 anos. Como que foi depois dessa experiência, né? Pra você, né? Depois, claro, você já tava entrando ali, já tava na adolescência. Como que foi depois disso? Bem, o retiro em si foi muito bom, porque foi esse chamado, né? E era assim, era um grupo de jovens, eram grupos de jovens da região ali de Santana de Parnaíba, Sim. Pirapora, aquela região que antes era a região 9, né? Aqui em Jundiaí. E aí E eles eram grupos, assim, de jovens mais carismáticos. Não era Olha. grupo de jovens da pastoral, eram mais carismáticos. Interessante. Então, eles misturavam um pouco pastoral e carismático, mas o prevalecer era o carismático. E na época, assim, eu não conhecia, não tinha contato com nada da renovação carismática, não conhecia, não sabia de nada. E aí, nesse retiro, começou, né, ter essas orações em línguas e cantos Tudo e louco, dança. tudo louco, sabe? E eu achei muito divertido a questão das danças e tal. E aquela coisa assim de vamos louvar e sei lá o quê, e aquela falação e aquela coisa assim. Eu meio perdida assim, Senhor. Eu não sabia nem o que rezar. Senhor, eu te louvo. Obrigado, Senhor. Eu Ficava olhava olhando nesse traço, pra todo mundo assim, rezando. E eu xararará. Eu falei, nossa, Que bonito. que loucura. Pensei quando Que loucura. Eu também. E aí teve as pregações, teve as coisas assim, e aquilo foi tocando meu coração. E aí teve um momento que eles começaram a rezar por efusão, né? E foi, acho que no segundo dia do retiro, alguma coisa assim. E daí começou, eles fizeram grupos, né? Um círculo. E aí foi interessante que aí eles começaram a rezar e tudo. E eu tava lá de olho fechado, já tava entrando mais nessa dinâmica de falar, segurando a mãozinha das pessoas do meu lado e tal. E aí eu comecei a perceber que tava ficando baixo o som da oração. E eu tava estranhando. Aí, assim, quando eu olhei, tinha assim, era bastante jovens. Devia ter uns 15 círculos, 10 círculos, de pessoas com pelo menos uns 15 em cada círculo. Nossa, bastante, que bastante. E aí, quando eu vi assim, tava todo mundo no chão. Naquilo, assim, eu comecei a ficar desesperada, porque eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar. Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? O pessoal rezando. Desmaiou. Aí, daqui a pouco, chegou os intercessores, né, pro nosso grupo. E aí, eles começaram a rezar. E aí, o fulano caía. Aí vinha pro próximo, e tava ficando mais perto da minha vez. Ai, meu e Deus. o fulano caía, e eu olhando aquilo, já morrendo de medo, coração na goela, já ali. Eles caindo. Ai, Jesus. Aí chegou na menina que tava do meu lado. E eu já tava tremendo. Deixa eu lançar a próxima. Ai, meu Aí Deus. a menina foi e caiu. Eu falei, meu Deus, caiu em mim, agora o que vai acontecer? E aí falaram, você já repousou no Espírito? Não sei nem o que é. Então fica tranquila, tal. Me deram uma explicação de 30 segundos e começaram a rezar por mim. E naquilo eu não sei, eu senti aquela paz assim que me invadia, né? E aconteceu um repouso no Espírito, primeiro. Olha, que legal. Né? E depois que eu levantei desse repouso do Espírito, foi uma transformação total. Eu já não me senti a mesma pessoa. Já mudou assim por Que legal. completo. Olha. Então, depois desse retiro, eu comecei a participar do grupo de jovens. Depois desse retiro, eu comecei a me engajar na vida cristã. Então, eu comecei a rezar terço, coisa que eu nunca fazia. Olha, Eu comecei que a participar com mais frequência das missas, assim, não faltava mais de domingo. Eu comecei a realmente viver a fé por mim mesma. Foi um desperta, né? Isso. E a partir disso, tanto eu e o Leonardo, nós começamos, em consequência disso, minha mãe também começou a voltar a ir nas missas. E o que Vitor ia junto interessante. porque era menorzinho, tinha que ir junto. Né? Então, começamos ali a assumir mais. Aí, todo domingo estávamos no grupo. E a partir desse grupo de jovens, o nosso grupo de jovens chamava Eterna União. E aí, a gente começou a criar vínculos de amizade no grupo, né? Então, Que legal. não era só o grupo. Toda vez que a gente ia para o grupo de jovens, era de domingo à tarde, nós saíamos e íamos para casa de alguém. Aí lá a gente assistia um filme, comia uma pizza, comia alguma coisa. Ah, vamos fazer um dia de almoço? Os meninos fazem o almoço e as meninas a sobremesa. Então a gente que fazia, legal. juntávamos lá. E íamos para os eventos na época, pelo menos na minha época que eu participava, assim, era muito forte a Pastoral da Juventude em Jundiaí, né? Tinha um movimento grande. Sim. Era bem fervoroso, né, nessa época. Sim. Então a gente participava, tinha evento, tinha show, direto a gente estava indo. Eu ia nas cristotecas,
Né? sim. Tinha a Cristoteca na Moca, era o Santa Music Festival, nem sei se tem mais. E a gente ia e passava a noite lá, era música eletrônica, era vários shows, e a gente conhecia os artistas católicos, e tirava foto. Nossa, quanta coisa, irmã. Olha que Então, mudança. nessa época de juventude, Pois é. Legal, né? dos 13 até os 18 anos, eu era bem ativa na igreja, né? Assumi a coordenação da Crisma, então comecei crismanda, no ano seguinte era catequista, no ano seguinte eu peguei a coordenação. Ó. Então comecei com catequese de pré-catequese. Pré-catequese. Comecei com as criancinhas e tal, Sim. depois passei para a catequese do Crisma e aí fiquei. Até eu sair da igreja eu era ainda coordenadora. Nossa, que interessante. Isso foi até os meus 21 anos, velho. 20 anos que eu saí da igreja mesmo, foi. Irmã, daí, perante todas essas transformações, né? Essas conversões que aconteceram no coração da senhora, a senhora já viu algum sinal de vocação para a vida religiosa? Sim e não, né? Porque quando eu era criança, eu tinha alguns hábitos que não eram tão comuns, nem para mim, Uhum. né? Então tinha vezes assim que eu tava brincando com meu irmão, quando a gente não tava brigando, a gente tava brincando, né? Então quando eu não tava brigando com o Vitor, a gente tava brincando. E tinha vezes assim que eu pegava uma cadeira lá da cozinha, colocava no meu quarto, pegava uma vela, eu tinha um Jesus que não tinha crucifixo, era só o Jesus. Olha. E tinha aquelas bíblias que a gente recebia na escola, aquelas Sei, pequenininhas, só com o pequenininha. evangelho, sabe? Sei. E aí eu comecei a brincar com o Vitor, às vezes, de rezar. Então aí a gente colocava vela, eu acho que o divertido era acender a vela tal, e pegar Sim. o livrinho e tentar ler alguma coisa. Não durava muito a brincadeira em si, mas acontecia e às vezes eu fazia isso. Teve vezes também, a gente morou um ano no Paraná, e lá eu tive contato com uma religiosa que deu catequese para nós, de primeira Olha. Eucaristia. E em casa eu tinha esse mesmo crucifixo de Jesus só, né? Sem o crucifixo, só o crucificado. E eu lembro, assim, de às vezes estar no quarto, colocar ele em cima da minha cômoda e ficar olhando, assim, várias horas para ele. Ficar lá e só olhar para ele. Não falava nem nada, mas aquilo me tranquilizava muito. Então eu ficava ali com Jesus e Olha. olhava várias e várias horas para Jesus. Depois saía, continuava brincando. E isso era mais frequente. Eu continuava olhando sempre para Jesus crucificado. Né? E quando eu tinha 15 anos, né, eu me converti, vamos dizer, aos 13, a minha primeira conversão. Quando eu tinha 15 anos, nós estávamos voltando de um rebanhão que teve, era perto de casa, num bairro perto. Eu estava voltando a pé, caminhando numa estradinha de terra, aí estava minha catequista, estava minha madrinha de crisma, estava uma senhora que nos acompanhou sempre no grupo de jovens, a dona Grináurea, e aí a gente estava ali conversando, tal, devia ter mais umas 2 pessoas. E aí, não sei, porque a gente começou a falar sobre vida religiosa. E mais uma vez veio aquilo no meu coração assim, nossa, eu acho que eu quero ser religiosa. Só que assim, eu nunca tive contato com freira, a não ser essa freirinha. Depois disso, eu nunca mais tive Você contato. nem sabia o que era, né? Nada, nada. Pra vocês terem noção, o meu conhecer de vida religiosa era a noviça rebelde e a mudança de hábito. Aqueles... Era o meu... Tudo distorção da Nossa, era muito... Era a minha Ela tava referência cantando, de né? Exato, cantando, Cantando, que legal, né? Quando criança também, eu lembro que tinha um programa de TV, um canal, que passava alguns filmes clássicos à noite, né? E bem de madrugada. E teve um dia desses que eles noticiaram que ia passar Noviça Rebelde. E era um que eu gostava muito de assistir. E aí eu falei, ai, pai, eu queria assistir, mas é tarde, eu não vou conseguir acordar. Eu falei, tá bom, o pai acorda você. E aí eu lembro do meu pai me acordando pra ir assistir a Noviça Rebelde de madrugada. Tipo, era umas 3 da manhã. E aí eu ia pra assistir a Noviça Rebelde, porque não tinha aquela coisa de ter o VHS, o DVD, de baixar o filme, não, era... Tudo assim, você via na TV. Ou no cinema ou na TV, não tinha outras formas, né? Ou VHS, né? VHS do Noviça Rebelde deve ser 2 fitas também. E aí, ele me acordava pra ver também. Então, eu sempre... O contato que eu tinha de freira era isso, e eu gostava de assistir esses filmes. Daí, nesse dia, então, eu falei, acho que eu tenho vontade de ser religiosa. Aí minha madrinha, que já tinha também buscado a vida religiosa para si, era de igreja, era do grupo de jovens com a gente, falou, eu vou te ajudar a encontrar. Nunca ajudou, né? Também nunca foi atrás, nem nada. Só que aí eu, conversando com Jesus, na minha oração pessoal, eu falei, Jesus, eu não sei o que é ser freira, né? Então eu vou fazer um acordo com o Senhor. Tinha 15 anos. Nossa. O Senhor vai esperar eu namorar, que até então eu não tinha namorado. O Senhor vai esperar eu trabalhar,
porque eu só tinha trabalhado com o meu pai na loja que ele tinha, né? Ele tinha uma loja de material de construção, da onde ele tirava o nosso sustento. Era um negóciozinho de bairro, mas é da onde a gente tirava o nosso sustento, a lojinha dele. Olha que legal. E aí, e lá eu aprendi muita coisa, né? Muitas das coisas que hoje eu uso, eu aprendi com meu pai nessa loja. Então, graças a Deus. Seu pai é inteligente, seu pai, né? Sim. Faz tudo, né? Faz tudo. Até médico. Veterinário, é tudo. E aí, ele... Seu Oswaldo. Ele é muito terrível. legal, seu Oswaldo. E aí, eu fui, né, falando para Jesus, eu quero namorar, eu quero trabalhar em outro lugar, ganhar meu dinheiro, ter um salário, e eu quero terminar de estudar. Estava no ensino médio, quero fazer uma faculdade, alguma coisa assim. Então, o Senhor vai esperar essas 3 coisas. Se depois que eu viver essas 3 coisas, o Senhor ainda me quiser, eu vou seguir. Nossa, que ousada, né? Então. Pois é. E abusada também, né? Abusado, né? Nem um pouco de respeito e honra ao Senhor. Né? Minha vontade, Jesus. Exato, a minha vontade primeiro, né? E aí, morreu. Nunca mais pensei nisso, continuei seguindo dentro da igreja, mas nunca com questão de vida religiosa. Daí eu me encontrei com 19, 20 anos, né? E já estava trabalhando, né? Eu estava numa multinacional, eu era assistente de tesouraria, estava assim crescendo, super bem na empresa. E todo mundo gostava do meu trabalho e tal. Então, trabalhar, cheque. Já foi. Trabalhando. Já tinha passado por 2 empresas, estava bem agora, contratada pela empresa mesmo. Porque antes eu era jovem aprendiz. Aí eu fui efetivada na empresa e tal. Então, 2 empregos. E aí, nisso, eu passei por telemarketing antes de ser... né? Eu comecei na empresa como telemarketing. Olha, E aí eu fui evoluindo até chegar assistente de tesouraria. Porque como aprendiz eu era do RH. E aí o pessoal do financeiro me conhecia. Então, quando eles souberam que eu estava no telemarketing da empresa, eles logo me trouxeram para dentro de novo no escritório, só que agora como assistente de tesouraria. E lá eu fui, foi indo, foi bem. E aí eu tinha terminado de fazer o curso de gestão de recursos humanos, porque eu estava no recursos humanos e a minha pretensão era ficar. Então, como eu precisava ter um ensino superior, alguma coisa que garantisse a vaga, comecei a estudar recursos humanos. E eu gostava da área, eu sempre gostei. Olha que interessante. E aí comecei, aí não fiquei, fui pro telemarketing, voltei, começou como assistente de tesouraria. Daí, tinha trabalhado, ok. Aí eu comecei então a me envolver com o senhor, né? Eu digo senhor porque ele era 20 anos mais velho que eu. Nossa! Na época eu tinha 18. Meu pai, nossa senhora, ia pirar se tivesse conhecido. Era um negão, assim, alto também. Então, ele tinha 20 anos a mais que eu. Tinha 18, ele tinha 20. Quando a gente começou a conversar, eu tinha 17. Tá. Né? Então, eu era bem novinha, né? E foi, assim, o primeiro relacionamento mais sério que eu já tive, né? Então, fiquei, assim, a ponto de não continuar o relacionamento porque eu fiquei meio assustada, né? Porque ele queria me beijar e eu fiquei assustada com aquilo. Aí eu saí... Ai, meu Deus! Eu nunca mais falei com ele. Né? Então, trabalhar cheque, né? Estudar cheque e o relacionamento cheque. Cheque mais ou menos, né? E aí, mais ou menos, mas eu não fiz porque eu fiquei com medo, né? E depois eu fui entender o porquê que eu fiquei com medo, né? Claro. E aí, nisso, depois que passou nisso, eu tava assim, me sentindo assim num vazio muito grande. Eu tava trabalhando, tinha meu dinheiro, tinha meu curso, tinha tudo. E daqui a pouco veio o vazio, né? Então eu comecei a sentir assim que, cara, é só isso a minha vida? Eu vou trabalhar, vou estudar, talvez isso, talvez aquilo, mas é só isso? Cadê a novidade do meu dia, né? Tudo era a mesma coisa, né? Em financeiro não tem muita novidade, né? Sempre é a mesma coisa, são números, são contas, paga conta, recebe conta, e transfere dinheiro, pega dinheiro de volta, e assim vai indo. Né? Então não tinha uma vida assim de novidade, nem nada. E era sempre lutar para conquistar suas coisas, né? E aí, nisso começou a me vir aí me veio essa lembrança desse acordo que eu tinha feito com Jesus. Que legal. E nisso, aí Jesus me falou, você trabalhou, você estudou, você quase namorou, e agora, qual vai ser a desculpa? Vixe, Maria. Aí nisso que me veio essa voz interior do Senhor falando comigo, eu falei, não tenho mais desculpa pra nada. Agora eu tenho que começar a seguir. E aí eu precisava fazer um discernimento. Então, esse próximo ano, dos meus 19 aos 20, eu comecei a pedir para que Deus me ajudasse a fazer um bom discernimento, né, da vontade dele para minha vida. E aí foi que eu comecei assim a ouvir a palavra de Deus na missa.
Então, toda a missa que eu ia era um ano muito vocacional. Não sei se é o ano C, se é o ano B, mas era um ano, assim, muito vocacional de tipo... vem e me segue, Sei. né? Tu és Sim. meu. E por providência tava nesse período que você estava nesse Exatamente. discernimento. Discernimento. Buscando, Então eu né? ia na missa e ficava assim, tá até chato, Jesus. Caramba, eu quero seguir, mas me diz o que o senhor quer de mim, né? Sim. E aquela inquietação e aquela dúvida, eu vivendo aquilo sozinha, né? Sem partilhar com ninguém, porque era muito fechada tudo. Então fiquei naquilo, pedindo para que Deus me ajudasse, me iluminasse, tal. E aí eu tomei a coragem, assim, de falar com o meu pároco, né, disso, e falei, então eu vou te ajudar, você vai fazer eu vou apresentar algumas coisas. Sim. Aham. Mas antes disso, aliás, eu fiz um retiro com o pessoal da com os coordenadores da... Era um encontro diocesano da juventude, Sim. né, organizado pela diocese e tal. E aí eu fui fazer esse encontro com a minha madrinha de crisma, que ela falou, eu não quero ir sozinha, vai comigo. Eu falei, vou. Uhum. E nisso eu falei, Jesus, é agora. Eu não aguento mais essa indecisão. Eu preciso saber o que o Senhor quer de mim. Precisa ser Sim. agora. E foi aí que você foi descobrindo, então, esse chamado. Isso, e foi aí que eu fui vendo. Porque aí, nesse momento, nesse retiro, era o João Eduardo que estava pregando. Olha! A primeira noite era o João Eduardo que estava. Eu não conhecia a comunidade, não sabia quem que era ninguém, nada. Aham. Mas era o João Eduardo. Depois que eu fiz memória, eu falei, era o João Eduardo. Porque ele estava falando dos filhos da esperança. Sim. Contando alguns relatos de filhos dele, que ele Sim. teve que ir no hospital e tal. E o João era assim, né? Sim. E aí ele falou assim, Jesus quer o seu sim. Ele fez uma uma Nossa. celebração da palavra. Sim. E a primeira coisa que ele falou, Jesus quer o sim de vocês hoje. Eu falei, Jesus, eu quero, eu vim para isso, eu vim para te dar o meu sim, mas o senhor tem que me falar para quê? Então eu fiz a minha entrega ali, Jesus, eu vou te dar o meu sim nesse retiro, mas eu preciso saber para quê? O senhor quer que eu faça Tipo, o quê? aonde? Aonde? Aham. Viu? Não era Que nem legal. assim, aonde, mas o quê? Era Ah, tá. religiosa, Entendi. casar, Sim. solteira, o que o senhor quer de mim? Entendo. Uhum. E aí a gente no outro dia teve um grande momento de efusão, de oração, e me vinha assim uma imagem do Espírito Santo descendo sobre nós, como se portões do céu se abrissem e desse portão viesse o Espírito. E aí uma pessoa do outro lado falou assim, eu confirmo a visualização e digo que o Espírito Santo vem sobre nós, mas para suscitar vocações à vida religiosa. Foi Nossa! especificamente para a vida religiosa. E nisso, em mim, me veio aquela certeza muito grande. Então é para isso. E aí eu comecei a chorar porque eu pensei, Jesus, eu vou ter que deixar meu carro, que eu tinha carro, Uhum. eu vou ter que deixar minha casa, eu vou ter que deixar meus Olha! pais. E essa dor da renúncia ali eu senti naquela hora. Falei, nossa, é isso, eu vou ter que deixar tudo. Vou ter que deixar tudo. Né? E aí naquele retiro eu fiquei muito feliz porque Jesus tinha me dito o quê? Uhum. Eu quero você para mim, Sim. mas não me disse aonde. Sim. E aí começou a luta por descobrir aonde. Foi aí que eu falei com o meu pároco e aí ele falou, eu vou te apresentar um lugar. E aí ele me apresentou as Missionárias de Cristo. Tá. E aí eu entrei nas Missionárias de Cristo no dia 1º de janeiro de 2012. Deixei a minha casa, foi assim, muito rápido. Foi naquele mesmo ano, eu discerni em 2011, em abril de 2011, em janeiro eu estava entrando na congregação. Uhum. Entrei assim, meio no impulso, né? Na novidade e tudo mais, mas também por um querer muito de Deus também. Eu vi que era querer de Deus para me preparar. E também conhecer também da vida religiosa, né? Exatamente. Nos inícios, né? Porque tem muita dúvida, né? Sim. Aonde, fazer o quê, né? Então tem essas dificuldades no início, Sim, né? foi. E aí, na congregação, eu comecei a caminhar, né? Fazer ali, conhecer o dia a dia da vida religiosa, até que chegou uma irmã da Dominus Salus na congregação. Eu não conhecia a Dominus Salus, nunca tinha ouvido falar nem de Javé Salva, nada. Né? Não chegava essas informações lá na nossa cidade, que é um pouco mais distante da diocese, né? Aqui do centro, né? Então, não chegava. Não se tinha nenhum contato com isso. E daí, essa irmã veio a pedido do irmão Alexandre para fazer um retiro. Hoje ela não se encontra mais na comunidade, mas foi o canal de Deus na minha vida, certeza. Sim. Uhum. Né? E aí ela foi fazer um retiro e nós tínhamos um retiro lá na congregação, um retiro inaciano de 8 dias. Então, até hoje, eu acredito que as irmãs façam isso lá. Daí, em janeiro, um pouco antes da festa da fundação, elas fazem um retiro de 8 dias, ao modo de Santo Inácio. Então, vem um padre que prega, conduz e tal. É um retiro de silêncio. Ai, que legal. E aí, essa irmã veio para fazer esse retiro de silêncio. Você viu? Diferente. Né? E aí eu vi aquele hábito, aquela coisa assim que, uau, né? Que legal. Aí eu via que a oração dela era diferente da nossa, porque
Lá a gente rezava 1 terço por dia em comunidade, né? Não que você não pudesse rezar mais, mas em comunidade era 1 terço. E ela rezava o rosário, e ela ficava na adoração várias horas, a gente tinha só meia hora de adoração por dia. Então aquela vida Começou que a ela incomodar você. começou a me incomodar. E aí a gente conversando um pouco com ela depois que acabou o retiro, tudo, aquilo foi me encantando, né? Aquelas coisas assim que ela ia falando, da vivência da comunidade. E aí eu fui sentindo que aquilo me atraía mais do que estar na congregação. E aí começou uma crise de será que eu tô no lugar certo? Né? E aí tinha na época as revistinhas da comunidade, né? Sim. E aí as irmãs... Você pegou uma... E as irmãs deixavam lá na secretaria, lá na recepção das missionárias, e eu pegava essas revistinhas e levava pro meu quarto, porque elas não podiam ver que eu tava lendo a revistinha. Você aprovou. Meu Deus. Mas tá certo, É tudo né? escondido, nós tava escondido. Eu que tava fazendo errado, né? Não que a congregação estivesse... Porque tava lá e tudo, mas eu teria mais problemas, né? Na minha cabeça, eu teria problemas se eu estivesse lendo do que deixar elas verem, né? Então, eu levava pra minha cela e deixava lá, e depois eu ia lendo as matérias, tudo, e aquilo ia me encantando. E eu tinha uma vontade muito grande de passar pelo atendimento de oração, que era na Vila Rio Branco, né? Né? E eu ficava, ai, será que eu consigo? Vou pedir pra Madre, ela vai ficar brava, e, sei lá, e ficava naquela coisa. E nisso eu fui começando a ver que eu não estava conseguindo viver bem nas missionárias, porque eu não estava me encaixando, não me sentia completa, me sentia sempre incomodada. Foi um sinal pra você, irmã, que foi lá. Exato. Né? E aquela coisa assim, de sempre querer conhecer, de sempre querer ir. E aí eu fui falando com a Madre, aí em maio eu falei, Madre, eu quero sair, eu quero voltar para casa. Não, mas você tem que vir fazer uma experiência, você tem que se corrigir nisso, porque você não está vivendo bem isso, tal, tenta mais um pouco. Falei, Madre, porque a senhora está falando, eu vou obedecer, eu vou ficar. Vou tentar de novo. Aí eu tentei o mês de maio, o mês de junho, aí quando chegou em julho, eu falei, Madre, eu não quero mais ficar mesmo, eu não consigo mais. Falei, tem certeza que você não quer? Tenho certeza, então você vai embora agora. Falei, agora? É, agora. Meu Deus! Ela até me perguntou assim, quando que você vai embora? Olha, tinha acho que o DNJ, alguma coisa assim da juventude, que você ia ficar uma semana fora em missão, né? Então tinha uma dessas marcadas para eu ir, né? Eu falei, posso ir depois então, porque já tá feito. Não, eu vou ver então, vou ver. Aí, 1 hora depois, ela chegou, você vai embora agora, pode arrumar suas coisas que você vai embora, a irmã vai te levar. Aí nisso eu falei, mas eu não tenho roupa, não tenho nada, a gente pega do bazar. Aí pegaram umas roupas do bazar, me deram, né? Tinha umas saias que já eram minhas, aí eu peguei, fui, deixei as roupas tudo lá que era da congregação e peguei só o que era meu mesmo, né? Que eu trouxe de casa. Aí coloquei no carro, cheguei em casa, aí meu pai, nessa época ele estava desempregado, já não tinha loja, ele estava em casa construindo uma casinha pro cachorro, umas madeiras que tinha lá. Daí eu falei, não deu nem tempo de avisar que eu estava indo. E aí eu cheguei em casa, assim, o meu pai assustou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, pai, eu saí da congregação, elas vieram me trazer. Aí ele pegou minha mala, me colocou dentro de casa, agradeceu a irmã e tal. Aí eu fiquei, meu Deus. Sai de choque. Eu fiquei em choque em casa. O que eu serei? O que será de mim, né? Eu tô em casa, que estranho. Meu Deus, não tem sino. E agora? O que eu faço? Eu tava meio perdida em casa, fiquei 2 dias meio perdida. Aí nisso, era dia 4, aí eu falei, já que eu tô em casa, vou conhecer a comunidade. Aí eu liguei, marquei de vir passar uns dias, no final de semana. E era dia 10, era dia do aniversário do irmão Fernando, do Dela Mole. Sim. Né? E aí eu vim no dia do aniversário do Dela e tal, conheci alguns membros da comunidade. Eu lembro desse dia. Aí teve até churrasco, teve festa, tudo. Aí participei tudo e voltei pra casa. Não, aí é o ponto, mas ela vem bem nesse dia que ela tem churrasco. Você viu? Eu lembro. Você falou esse dia, me fez memória agora, porque eu lembro que o irmão Fernando falou pra mim, esse irmão Fernando Brandão, falou assim, irmã, a moça quer oração, você reza pra ela? Precisa falar com a irmã, vem aqui. Daí ele puxou minha mão, daí levou perto do Zé, daí você veio, a gente conversou. Daí eu lembro que eu rezei por você, depois eu falei assim, irmã, eu vou voltar. Eu falei, tá bom, a gente espera você voltar então. Foi esse dia. Foi até interessante que nesse dia, Gilda, irmã Gilda, nesse dia a senhora rezou por mim e tudo.
E até então eu não tinha uma palavra que edificasse o meu chamado. E a palavra que veio enquanto a senhora rezava era Isaías 61, do 1 ao 4. Olha. Minha palavra de chamado. A partir daquele momento, aquela palavra me acompanhou e me acompanha até hoje. A minha palavra de chamado é Isaías 61, do 1 ao 4. O Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar aos povos a boa nova, a libertação aos cativos, a restauração àqueles que estão quebrantados de coração. Que lindo, né? Então, a minha palavra de Isaías 61, do 1 ao 4, veio naquele dia que a senhora rezou por mim. Nossa. Até então, eu não tinha uma palavra, surpresa, uma mas página do surpresa, Evangelho. Eu não tinha uma ungida. página para mim, mas naquele dia veio aquela Sim. página. Que beleza, hein? Foi. Como Deus faz, né? Como Deus faz. Aí, e a gente descobre depois as coisas, né? E que às vezes a gente nem lembra. Sim, né? imagina, que tenha acontecido, tantas né? pessoas a gente atende, Claro. né? As pessoas a gente socorre em oração, mas aquele dia foi interessante, né? Sim. Você falou, né, que tava tendo o aniversário do Fernando, né? Fernando José. E aí depois o irmão Fernando Brandão veio. Irmã, vem aqui, rapidinho. Eu falei, o que você quer? Reza pra ela, precisa de um jeito de oração. Eu falei, tá bom. Mas não lembro que não é partilhou, só lembro que eu rezei por você. Agora a palavra que veio, mas não lembrava mais, né? Mas Sim. você fazendo memória, né? Mas foi um momento de muita escuta, né? Perante tudo Sim. que está vivendo, né? De deixar as outras irmãs e vir conhecer a comunidade, né? Irmã, perante tudo isso que você está contando, qual foi o seu maior desafio, a sua dúvida perante tudo isso que foi acontecendo? Só ficou lá para vir conhecer a comunidade? Como que ficou o seu coração perante tudo isso que foi acontecendo? Depois que eu vim para a comunidade, quando eu fiz os encontros vocacionais, eu fiz poucos encontros, né? Mas o que eu fiz, assim, que foi marcante foi o de julho mesmo, que foi no dia 22, dia de Santa Maria Madalena. E foi sobre o carisma. Né? Então, a providência de Deus, assim... Meu Deus, Sim, e tinha pressa, né? Exatamente, sobre Tinha o carisma e pressa. aquilo, assim, aquela experiência... Grande parte, assim, pelo menos metade do grupo que estava no vocacional hoje é consagrado da comunidade. Olha. É dessa época a Sônia... Estava nesse mesmo encontro, a Sônia, que fez o podcast recente, estava a Fernanda Santiago, estava o Alexandre Santiago, Nossa, estava a quanta Mariane, gente. estava eu, estava o irmão Gabriel na época, né? Então, tinha muita gente que entrou na formação, que chegou a fazer os votos, estávamos justamente nesse Olha, encontro do carisma. Então, que foi muito bom. interessante. A gente ficou, assim, bem amigos depois Sim. disso. E, assim, como desafio, eu acho que teve fases. Né? Eu acho que o primeiro ano e meio que eu vivi dentro da comunidade foi tentando eu encontrar o meu lugar, né? Porque eu me sentia bem na comunidade, diferente da congregação, eu me sentia bem, mas esse primeiro ano e meio eu tive que lutar meio que para ser aceita. Parecia assim que eu não era muito aceita pelos irmãos, pelas irmãs. Eu trabalhava bem, né? Sempre tive assim uma força de trabalho muito boa disposição para isso. Isso a gente sabe. Não por não por nada, mas sempre foi. E também porque você aprendeu com teu pai, né? Então também seu pai teve faz pai, né? Mãe me ensinaram muita muito, coisa. sim. O seu Oswaldo faz tudo, né? Então eu já cheguei assim, acho que no primeiro ano eu já tinha assumido eventos, Entendi. tipo assim, pizza, essas coisas eu corri atrás já, então foi tudo nesse ano. E eu tava tentando encontrar esse meu lugar, a minha vocação ali e a minha aceitação. Eu acho que eu lutei muito por ser aceita, né? Então eu tinha uma parte de rejeição por alguns irmãos, algumas irmãs, e eu lutava por encontrar essa aceitação deles. Então a primeira dificuldade foi perceber que eu não precisava da aceitação deles. Sim. Né? Com certeza. Foi aí um ano e meio, 2, lutando por isso. Até o ponto de que foi, abro mão e beleza. Então, vivia muito o aspecto da solidão. Isso foi bem difícil no início, né? Porque você procura pessoas para caminhar com você, e eu não tinha, assim, um bom convívio, talvez tão bom com os meus irmãos de etapa. Tinha altos e baixos, né? Então... Mas eu me sentia muito sozinha. Não tinha, assim, uma pessoa dentro da casa com quem eu pudesse conversar, abrir meu coração, Sim. nem nada. Então, eu fui muito sozinha. Então, nisso foi muito difícil. Foi a etapa mais difícil, eu acho que foi encontrar esse ponto de perceber que eu não precisava da aceitação de ninguém. Precisava estar aqui por Cristo e somente por Ele. E aí, alguns irmãos da Aliança, Deus mandou para me ajudar a viver esse momento. Então, criei muitos vínculos também com irmãos da Aliança, ao invés dos de vida. Sim. E depois disso, teve o Retentem, né? O bairro do Retentem foi muito difícil.
porque as irmãs não tinham um convívio tão bom na época, você sabe. Foi difícil. Ô, dureza! Foram 3 anos muito difíceis. A casa não era tão boa, faltava água direto, então era sempre aquele transtorno de vai, de volta. Isso acabou gerando em nós muitas murmurações, muitas desavenças. Frustração. Então assim, A vida era dura, gente. A vida era dura. Era dura, Imagino. era a dura. gente estava em construção da casa feminina na Sim. época, então nós precisávamos estar fora, né? Porque a diocese nos tinha pedido a separação Sim, das casas, então para sim. ser obediente nós saímos, alugamos essa casa no Retentem e ficamos por lá por 3 anos. Então a dificuldade de viver nesse meio, né? De ser uma pessoa assim, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, não sei se a irmã Gilda discorde, mas eu sempre fui muito tranquila de convivência, na né? sua, né? Sempre muito bem na quietinha, sua, né? bem de Bem na- boinha. Eu bem sou na muito sua. brincalhona, mas assim, em casa, o meu diário é ficar mais quietinha, eu sou mais... Tanto que o pessoal fala que eu tenho a cara de brava, né? Que é a minha cara de repouso. Isso é verdade, né? Eu sou da cara de Mas brava. minha cara de repouso. Mas eu tô tranquila, né? Então eu sempre fui assim, de conviver fácil. Não fui uma pessoa difícil de convivência. Então, eu vivi essa dificuldade de ser uma pessoa não tão difícil de convivência, tendo que aprender a conviver com várias Sim, pessoas difíceis sim. de se conviver. Sim. E Né? era difícil mesmo. Então foram Entendi, 3 foi anos difícil. assim. Depois, então foi essa a segunda maior dificuldade, aprender a Sim. conviver só nós ali, irmãs. Sim. E aí a terceira dificuldade veio com a mudança de santuário, né? Assim que a gente ganhou a casa, 1 mês depois a gente mudou de casa. Sim. Sim. Então, mais uma vez, agora um grupo reduzido, numa casa nova, com uma missão nova, uma coisa que a comunidade nunca tinha vivido. Sim. Aprender a viver esse novo foi E difícil. também a dificuldade com o povo também nos inícios. Sim. É isso que eu ia falar, porque ali era uma outra realidade, totalmente diferente do que tem a comunidade. Lá no santuário, né? assim, era aquela realidade de pessoas mais idosas, Sim. de donos da igreja, Não né? tinha Então, criança na igreja. não tinha né? criança. Então era coisa assim, a gente tava numa igreja que era velha, Sim. com costumes de pessoas mais idosas, né? Então tinha uma senhora lá que encrencava comigo por causa de uma cadeira que não estava no lugar que sempre ficou durante os últimos 20 anos. E a toalha do altar, né? E a toalha do altar, e os arranjos. E então, assim, a gente foi mudando as coisas. E um erro nosso, a gente mudou muito rápido. A gente devia ter chego, aprendido, escutado. aham. Né? Então, serviu pra gente aprender, mas foram 2 anos tentando conquistar aquele povo Sim. ao nosso modo. E aí que a gente errou, né? A gente devia ter aprendido primeiro para depois ir ensinando alguma coisa diferente. Mas depois desses 2 anos começou a caminhar melhor, né? Aí em 2019 teve um baque na comunidade. Foi assim uma época de muita tribulação, muitos membros saíram, membros do santuário. De vida, né? Isso. E aí me veio uma crise muito grande de vocação ali também, né? Ao ponto de eu ir para a Capela da Cruz que nós tínhamos na época, olhar para Jesus e falar assim: e agora? O Senhor me disse eu tenho vocação para esse lugar ou eu vou sair? E nisso, assim, me veio uma paz muito interior, assim, tranquilizou meu coração. E quando eu saí, eu tive consciência do que eu fiz, porque eu apontei o dedo para Jesus e falei: o Senhor vai me falar isso agora? Aí eu falei: Jesus, De novo a bugada, né? De novo a bugada. Não caia na minha cabeça. Não me fuzile agora. E aí foi que eu fui seguindo tudo. O irmão Alexandre me mandou uma mensagem na época, falou, ele estava indo para fazer missão em Roraima, Rondônia, algum lugar desses. Sim. E aí ele falou assim: olha, eu queria muito estar aí com você, sei que você está sofrendo muito, mas minhas orações são para você, aguenta firme. Quando voltar, a gente conversa, tal. Eu falei: que bom, né? Então, Sim. me deu um suporte, O tudo. computador estava perto, né? Tava perto. Então, a dificuldade foi permanecer, né? Depois de tudo isso. Mas, graças a Deus, eu continuei. Não me arrependo, não. Até hoje, estamos aqui. Mas acho que foi essa a maior. E a última maior dificuldade vamos dizer se eu posso listar 4, é o ser superiora. Sim. Imagino. Né? Eu descobri, assim, sempre à frente, sempre fazendo as coisas, assim, nos eventos é uma coisa. Mas você ser responsável por almas, por guiar, por manter a regra, por manter a fidelidade ao carisma. Nossa, o quanto isso é desgastante. É bom, eu gosto... Mas assim, é uma Mas missão suga, né? ingrata, me suga, né? né? Mas eu sei que é a missão que Deus me confiou para esse tempo. Então, ser superior se tornou, assim, para mim, uma grande dificuldade. Você aprender o limite do que você pode fazer, até onde você pode ir, qual é a sua responsabilidade. Lidar com as irmãs também. Lidar não é fácil, com as irmãs, cada uma tem o seu jeito, cada um tem o seu gênio. Então, aprender isso, né? Ter que sair de si para acolher, então, as irmãs que frequentam o meu quarto para conversar. Às vezes... tô lá fazendo as coisas da faculdade, chega uma que precisa conversar, então lá não vai só 10 minutos, vai 1 hora, 2.
E aí as suas coisas vão ficando. Sim. Sim. Né? Então, teve uma leitura de São Gregório, acho que recente, essa semana, que ele falava justamente isso, né? Estar como pastor é sofrer estar dilacerado, porque você tem que se dividir entre a oração que você gostaria de estar Sim. e o atendimento do Sim. povo, e o guia, e pelos padres e tal. Uhum. Então, tô aprendendo na carne, né? Sentindo na carne essas dificuldades do santo, né? Sim. Se ele era assim, tadinho, né? Imagina nós que é. Estamos chamados a viver esse exemplo, né, irmão? Por Sim. mais que seja duro, né? Mas eu vejo assim que depois de todos esses anos que estavam no santuário, as coisas lá caminharam bastante e muito bem, né? Então, Com certeza. fique em paz com isso, né? Graças a Deus. Jesus foi capacitando a senhora para essa Mas missão. é árdua, mas só olhar quando a adoração agora é, né, perpétua. Sim. Né, que isso foi um ganho, né, Sim. gigantesco para Começou a antes de vida. assumir como superiora, mas assim, é algo que a gente luta para manter Sim. o máximo possível, né? Sempre. Então, esses 4 anos, graças a Deus, houve, assim, pouquíssimos dias em que Jesus precisou ficar recolhido no sacrário, mas por forças de motivo maior, né? Igreja que precisava fazer manutenção, não tinha lugar, capela em reforma, igreja em reforma. Sim. A gente até tentou levar para as missionárias, ficamos alguns dias lá, mas assim, eram os dias, à noite a gente não conseguia, então... Sim. Mas foram pouco tempo. Graças a Deus, bom. nesses 4 anos, se deu uma semana, foi muito. Graças a Irmão, Deus. A gente sabe que a senhora canta muito bem, né? Sim. Graças a Deus, né? Ó, irmã, eu vou poder memória só uma coisa. No retentei no começo, foi difícil, né? Mas depois Deus foi capacitando a senhora nessa habilidade musical, né? Que foi, graças a Deus, né? Deus foi te forjando, te instruindo, e hoje a senhora é a voz potente do santuário, que todo mundo fala, vai lá, uma música desse, ó, e fui lá, a irmã que canta, a irmã gordinha que canta, se a irmã Jaqueline. Irmã, é muito bom, né? Irmã, conta pra nós, como foi essa experiência de descobrir também a a habilidade para música, né? De estar à frente, cantar, e o povo realmente ser tocado pela sua voz, né? Porque os comentários chegam aqui, é esse, né? Sim. Nos inícios do santuário foi difícil, né? Que é só violãozinho, né? Que o povo também reclamou muito, né? Mas agora, graças a Deus, né? Só toca o teclado lá e o povo foi voltando, né? Sim. Até as pessoas mais antigas foram voltando para a igreja, né? Sim. Conta para nós como foi essa experiência de descobrir também essa veia musical, né? Olha, eu descobri na comunidade. Todo mundo pergunta se eu cantava antes. Eu falei, não, nunca cantei, nunca toquei. Quando eu era criança, eu amava muito, gostava muito de violão, gostava muito de piano. Sim. Meu sonho era tocar um piano. Né? E lá no santuário, quando eu fiquei lá, a gente conseguiu uma professora de piano e ela ensinou a gente. Né? Me ensinou, me deu 1 ano de aula. Eu não consegui continuar, mas ela falou que quando eu quisesse voltar eu poderia. E esse 1 ano eu fui praticando em casa com relação ao teclado, né? Para continuar. Não é hoje excelente, não é nada bom, né? Vamos dizer assim, é o que dá para fazer com a minha boa vontade, né? Não é bom, né? Se alguém me olha tocando, sabe que de profissionalismo ali não tem nada, tem muita boa vontade. A unção, irmã, a unção do Espírito. É a ação do Espírito. O carisma tá ali na senhora. Mas é boa vontade, não Mas talento assim desenvolvido, né? E o violão foi a mesma coisa. Tinha na época um consagrado da comunidade que dava aula para nós, né, aqui, né, em casa. E aí a gente foi aprendendo. Também fiz um ano e pouquinho de aula com ele, e aí que eu aprendi a tocar um pouquinho também o violão. E cantar foi aquela dificuldade, né? Não que eu não fosse afinada antes nem nada, mas o cantar para os irmãos, porque era aquele primeiro ano, aqueles 2 anos que eu falei que era difícil, que eu me sentia né, mal. Então, cantar para os irmãos era muito difícil, porque quando você estava na frente dos irmãos, era aquele olhar julgador mesmo, né? Então, gente, não falando mal, os irmãos passaram por um processo de conversão tremendo, né? Todos nós. Todos nós, né? São 13 anos aí de caminhada, assim, não são os mesmos do que eram 13 anos atrás. Com certeza. Então, imaturidades, coisas assim... que Deus foi podando, foi moldando em nós, né? Então, quando alguém começava a querer cantar, fazer alguma coisa, você não tinha, assim, aquele olhar de apoio, mas aquele olhar de julgamento, porque você está fazendo isso. Né? Eu lembro que teve uma vez na Kombi, eu fiquei muito ferida naquele dia. Teve uma vez na Kombi, uma irmã falou assim, se for para fazer desse jeito, nem faz. Meu Deus. Aí eu falei, cara, eu tô aprendendo, eu tô tentando. E depois disso, eu nunca mais quis cantar na frente dos irmãos. Eu fiquei muito tempo, assim, estudando e tal, mas assim, na minha, assim, era meu dia de cantar o salmo, de tocar, não ia não, eu só tocava, não cantava não. Eu rezava o salmo, aí o irmão Alex falou assim, você tem que cantar o salmo. Eu falei, eu não canto.
na frente dos irmãos e das irmãs eu não canto mais. E aí ele falou assim, então eu vou rezar por você, porque você precisa se curar disso. Eu falei, você pode rezar, mas eu não canto. E aí ele começou a rezar por mim e tudo, aí ele queria que eu cantasse, e foi aquela dificuldade. Então, assim, cantar hoje foi, assim, o sinal da vitória dessa luta. Porque foi muito difícil. Sim, eu lembro. Né? Não eu é lembro, assim, tava lá. não foi fácil, porque o que você recebia dos irmãos era, eles queriam um profissionalismo de uma pessoa que estava iniciando e querendo fazer boa vontade, porque nenhuma das irmãs toca. Naquela época não tinha nenhuma irmã que tocava. Sim, que depois que veio, né? Exatamente. Tinha uma, né, que era eu acho, a Márcia, né, em si, mas ela não podia por causa do pulso, que ela tinha um problema no pulso e doía muito, então ela não tocava. E quem tocava melhor era ela, sempre foi, né? E até hoje. Mas em si ela não fazia tanto. Mas quando eu tentava, quando eu ia, era só... Você não... Lapada. Nossa, mim, aquela coisa, aqueles olhares tipo, nossa, que sei lá o quê. Né? E aí as irmãs, algumas vêm hoje assim, falam, como que você fez para começar a cantar? Eu falei, olha, tentando, erros e acertos. Sem me importar muito agora com o que vão pensar, ou com o que vão falar. Né? E graças a Deus hoje você não vai encontrar na comunidade pessoas que olhem para você e falem, né? Se for fazer assim, nem faz. Né? Eu falo para as meninas lá que estão começando, Palavras duras essa, né? Eu falei, olha, se for, começa. E não se importa não, você vai errar, você vai acertar, mas é assim mesmo. É perdendo medo, é se desafiando. Então foi isso, não é um talento assim, o que acontece é pura graça de Deus, porque... Minha, assim, teve um pouco de esforço, o resto é graça, porque eu não sou uma cantora excepcional, como a irmã Gilda pintou, assim. Não tô falando que é excepcional, mas a gente assim, gosta, irmã. Deixa eu falar pra senhora, né? Vou dar o testemunho, né? Porque eu olhei com a senhora no Retentém, sei, né? Sei das suas lutas no Retentém, né? Perante esse... tocar violão, de cantar com as irmãs, né? Eu sei que foi difícil. Uma vez você falou meio que era muito difícil cantar. Não, eu falei assim, você vai cantar assim mesmo. Você falou assim, não, irmão, não, você vai. Né? E você cantou por obediência, né? Eu lembro que a gente estava cantando, acho que às vésperas, você cantar o Magnífica, né? Foi difícil? Foi. Só que era necessário, né? Se expor, né? Eu acho que as pessoas na comunidade, quando vem, é isso. É o expor, porque se leva uma palavra dessa que nem você levou, essa palavra negativa aí, que é pra ferir até a alma, né? Ferir até a alma, né? Feriu. Feriu até a alma. Deus curou. Só que assim, é bonito ver essa sua história com a música e você perseverou. Mas você não tinha habilidade, não tinha nada, mas hoje, eu posso dizer, porque muitas pessoas vêm falar comigo, quantas pessoas foram tocadas pela sua voz? E como você expressa, e como você sente, né, hoje, sendo que a sua voz ajuda tantas pessoas a voltar para Deus, a se converter. Porque essa é a verdade, irmão. É verdade. É a verdade. Por mais que a senhora não sinta, todas as pessoas que a gente conversa, eu tô assim, nossa, quando escuta a irmã Jaqueline cantar, é diferente. Que nem o moço que eu dei catequese, né? Ele falou assim, eu entrei naquela igreja, vi a irmã tocando só o teclado, aquilo eu já me apaixonei por aquela igreja. Entende? Então, às vezes, só não consegue ver esse movimento, porque só está atrás da senhora. Só que isso vem acontecendo, né? Olha, eu me sinto muito grata, né? E grata a Deus, porque eu sei que de mim, assim, nada é tão assim, falar assim, não, foi muito esforço, muito trabalho, então assim, me sinto muito grata por Deus, por essas pessoas se sentirem tocadas, né? Algumas pessoas já me falam mesmo, nossa irmã, hoje a senhora estava apaixonada, foi lindo. Obrigada, né? Deus abençoe, graças a Deus. Eu já acordei apaixonado por Jesus. Falei, nossa, hoje foi muito... Nossa, irmã, não sei, mas hoje a senhora estava apaixonada, foi lindo, foi muito bom. Graças a Deus, né? Então, que a gente transpareça na voz aquilo que a gente quer viver na alma, né? Claro, com certeza. Né? Então, eu me sinto grata. É um sentimento de gratidão a Deus pela vitória que é dele, né? Se eu permaneci, se eu continuei, foi porque ele foi dando a graça, foi colocando pessoas no meu caminho também que me ajudaram, né? O irmão Alex, né? As pessoas que rezaram por mim, né? O Juninho que deu a aula, né? A professora a Mayra que me deu a aula. Então, foram, assim, pessoas muito importantes que me ajudaram e que me deram um incentivo para continuar, graças a Deus. Mas é um ponto, né? Do que você também trouxe, assim, esses grandes desafios que também você tem vivido, né? Que é importante para que as pessoas entendam, né? Que nós somos aqui pecadores, né? Seres humanos, falhos, pecadores, e que, né? Tudo que você viveu também junto com os irmãos e as irmãs também, né? De vida, né? É para deixar bem claro que
todo mundo pode falhar. Então, eu sou de aliança. Os irmãos também falham de aliança, né? Então, assim, para que as pessoas também não imaginam, assim, que a irmã Jaqueline, nossa, parece uma santa lá em cima do altar. Não, realmente, ela tem dificuldades, ela tem falha, ela é humana. A irmã Gilda também, o Thiago também. Então, né, que isso é pra deixar bem claro que as pessoas não pensam que a gente está aqui e está vivendo quer sim viver a santidade, que é o que a gente busca. Mas ainda nós estamos nesse processo. Sim. Isso é importante. E como você trouxe, né, a comunidade realmente, tem pouco tempo que eu tenho também de comunidade, né, acho que uns 10 anos que eu conheço a comunidade, assim, eu vi quanto processo de mudança nos irmãos, né, realmente, 2019 eu sei que foi muito difícil mesmo, eu lembro muito bem, mas assim, depois disso, como Deus veio, né, claro, né, já vinha antes, mas como Deus transformou cada membro, né? Sim. Foi uma época muito Foi boa muito de transformação, boa. de crescimento. Foi. Né, o que a comunidade era quando eu entrei, nossa, hoje... E precisa assim, de sofrimento para poder, né? A cruz pra gente poder chegar. Todo o sofrimento que a gente viveu foi muito bom, né? Nos moldou muito. O Retentem, o quanto nos formou, o quanto nos forma até hoje. Eu acho que nesse fala da Retentem, acho que foi um preparo para ir pro Santuário Eucarístico, né? Porque é claro que a realidade é diferente, mas assim, ali no Retentem a gente começou a viver só as irmãs junto, né? Esse processo, esse movimento foi difícil, só as irmãs, né? Só que depois lá era difícil, só que daí a gente tinha o apoio, né? O irmão Alexandre apoiou muito a gente quando ele foi pro Santuário Eucarístico, né? E ele ficou muito perto, lembra? Ele tinha semana que ele ficava com nós 3 dias lá. Sim. Pra cuidar da gente, no começo. Hoje não mais, né? Porque as missões não dá mais, né? Mas assim, a ver se o quanto ele acolheu com a gente aquela missão do Santuário Eucarístico, né? Foi. Irmã, pra encerrar tudo, né? Que o tempo já foi tão legal assim, mas o tempo já estourou, né? Deixa pra gente uma mensagem em relação a tudo que você partilhou, mas em especial sobre a sua vida consagrada. O que é ser consagrado? O que é viver esse carisma hoje na sua vida, na sua missão? Se eu posso dizer que sobre a vida consagrada, olha, ser consagrado a Deus é viver o novo de cada dia. Nada na minha vida, nenhum dos dias que eu vivi dentro da comunidade foram iguais uns aos outros. E eu sou grata por cada dia diferente. A minha vida, que antes era aquela vida programada, monótona, hoje eu posso dizer que ela é a vida da programação de Deus. A cada dia basta o seu cuidado. E ser consagrado é viver sempre sobre o cuidado de Deus. Não se inquiete o seu coração com relação ao que será do amanhã, com o que virá, com o que comereis, com o que bebereis, com o que vestireis. Se Deus ele cuida de tudo e de todos, particularmente as aves comem, os peixes têm o seu alimento, todos nós temos o que beber, é porque Deus provê. Então, ser consagrado é viver o novo de cada dia, nessa confiança. Deus me ama, Ele me conhece e vai cuidar de mim. Claro. E tudo que for acontecer comigo é porque Ele me ama. De bom ou de mal. Deus permitiu porque Ele me ama. E Ele tem um propósito maior. Então, eu sou consagrada feliz, vivendo a cada dia o novo que Deus tem para mim. Hoje eu não sei o que será de mim, mas amém. O Senhor está comigo e tá tudo certo. Olha! Né, Thiago? Meu Deus! Muito obrigado por essas palavras. Muito obrigado. Obrigado pela partilha, né, da sua vida, da sua história. Né? Sim. Algumas coisas eu conhecia, né? Outras não, né? Essas profundidades eu não conhecia, né? Mas fico grata, né, de participar da sua vida, né? De rezar por você. Essa palavra hoje está fecundada no seu coração e te faz caminhar, né? Te faz perseverar com Deus, amém. Né? Obrigada, irmã Gilda, pela sua escuta. Assim, persevere acima de tudo, né? Deus, acho que tem um plano maior hoje na sua vida, né? Que vai se manifestando aos poucos para você viver realmente o carisma com essa intensidade, com esse amor que eu vejo de você. É esse amor por Jesus, esse amor pelas almas, né? Então, continue. Amém. Continue. Muito obrigado pela sua presença, irmã. Eu que agradeço Foi pelo muito convite. muito bom mesmo, né? E obrigado, irmã Gilda, também, por estar comigo, né? Sempre. Obrigada, sempre, Thiago. Sempre. Ela é mãezona. Né? E você também, né, se sentiu também, né, tocado por esse testemunho e queira conhecer mais a comunidade, né, entre em contato, né? Tanto com as irmãs lá no Santuário Eucarístico, também aqui na sede, né,
na casa, ou os irmãos também de aliança que tiverem alguma missão, para que também se redescubra também, né? No caso, descubra, né? A vocação, né? O discernimento correto também, que como foi para a irmã Jaqueline, foi para a irmã Gilda, foi para mim, para nós estarmos aqui também dentro da comunidade, foi uma batalha, desafios, mas que valeu a pena dar esse sim para Jesus. Sim. Certo? Certo? Muito obrigado, boa noite. Muito obrigada, boa noite. Deus abençoe.